Fala meu povo, tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui. Hoje é mais uma resenha do canal, né? Aqueles conteúdos que eu gosto de fazer, uma barbaridade. Mas hoje é uma resenha específica de um conteúdo que ele ficou na minha lista ali de compras da Amazon por muito tempo. E aí faz umas 2 semanas nós estamos gravando um documentário, eu e meu brother Nico, e eu percebi que ele tinha na prateleira, eu disse, me dá isso aqui que eu vou ler, eu preciso ler isso aqui porque eu não tenho, tá? Então eu estou falando de Maus, do Art Spiegelman, vencedor do prêmio Pulitzer. Essa história, ela conta correlação entre o Art, que é o escritor, né, que é o desenhista, e o seu pai, o Vladek, que sobreviveu ao Holocausto porque ele foi interno de Auschwitz. E aí ele vai escrevendo e vai desenhando através de um quadrinho preto e branco, certo? Olha só, essas tirinhas, ok? E ele vai criando essa narrativa comovente, diferente e incomodativa. Antes de falar tudo, se inscreva no canal, joinha, compartilhe, não se esqueça. Aqui embaixo links úteis, loja de camisetas e a possibilidade de se tornar membro colaborador do canal, ok? Muito bem. Aqui na frente de Maus, tá? Essa versão aqui é a história completa, tá? Então aqui diz a história completa de Maus, porque ela foi feita em duas etapas, tá? A primeira diz o seguinte, a história do sobrevivente, meu pai, e sangria e história é o nome, e a segunda, é aqui que os meus problemas começam. Então assim, ele colocou aqui, ó, aqui diz, ó, Maus, volume 1 foi publicado em 73, 80, 81, 82, 83, 84, 85, tá? E 86. E o volume 2, de 86 a 91, certo? Então ele publicou em várias etapas. Ele foi mostrando aqui a situação. Ele vai contando a história e o mais absurdo que tem disso é a correlação e o relacionamento entre o Art e o seu pai. Porque o Art não se colocou só na história do Holocausto. Ele também mostrou a história com o pai dele, como era o relacionamento com o pai dele e como o pai dele ficou pós-guerra. Vai contando a história do irmão que ele perdeu, que veio antes dele, a história da mãe dele que cometeu suicídio. Então tem uma série de situações ali que foram retratadas pelo Art para mostrar os horrores do Holocausto, mas ele pegou um ponto específico e a partir dali ele foi dissertando aquilo ali. Em alguns momentos, sabe, ele me lembrou um pouco a narrativa do Lista de Schindler, que o Schindler pegou, que o Spielberg pegou um cara, ó, pensou essa história desse cara e a partir dali ele veio contando o que aconteceu. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, dadas as suas proporções, obviamente. Ele pegou a história do Vladek, que é uma história pessoal, e talvez isso seja o mais maluco, né, da história, porque ele está retratando a história de alguém que ele conhece, que é o pai dele. E à medida que ele vem contando o que aconteceu nos campos de concentração, sabe, a forma como a escalada do nazismo foi crescendo dentro da Europa, sabe, tudo como foi mostrando aquilo e como o pai dele conta a história através do olhar dele, porque ele viveu aquilo, a fome, sabe, a morte das crianças, que é assim, sabe, que os pais que matavam as crianças para não sofrer, então eles mesmos se matavam, tomavam veneno, né, e da mesma maneira os horrores que vão acontecendo ali dos soldados nazistas pegar a criança e na parede, entende? Para encerrar a vida. Então, quer dizer, é muito profundo isso aqui. Eu vou ser bem franco, eu não estava nem preparado para tanto, sabe? Comecei a ler, eu li em 1 dia e meio, né, os quadrinhos. E não é porque tem folhas que não tem, não. É um quadrinho tirinha. Então ele tem muito texto, ele tem muita coisa para ler, ele tem muita coisa para tu absorver, mas é impossível tu parar de ler esse negócio. É impossível tu parar de ler. Porque ele vai contando aquilo, sabe, e vai mostrando o que eles faziam, como eles sabem, as peripécias que os caras faziam, que os judeus faziam para conseguir sobreviver com a escalada da violência nazista. É surreal, gente, é surreal. O mais impressionante disso tudo é que a gente está em 2024, isso é uma pesquisa há pouco tempo atrás, dizendo que 25% dos jovens americanos não acreditam no Holocausto. Eles não acreditam que aquilo realmente aconteceu. E daí talvez seja exatamente por isso que Auschwitz precisa continuar em pé e precisa continuar se fazendo conteúdo para manter essa memória do movimento mais horrível do planeta, da história, do troço mais atroz que aconteceu, que, sabe, é impossível tu enumerar aquilo, é impossível tu
colocar em proporção aquilo, porque foi uma situação muito absurda, e aí tu tem que ter esses museus, essas coisas, tá? Porque se tu não tiver aquilo, tu vai esquecer, a história vai esquecer. As pessoas de agora, de 2024, estão duvidando disso, sabe? As pessoas de agora estão brigando entre si em redes sociais para entender se é um movimento de extrema esquerda ou extrema direita, entende? Não existe, é simplesmente um movimento de ódio, é só isso. É o ódio de uma raça contra a outra. E o mais impressionante disso tudo é que se vocês forem correlacionar, tem um quadrinho muito específico, tem uma parte muito específica, eu vou encontrar ela aqui e vou mostrar para vocês, quer ver? Na página 258, tá, acontece uma situação que talvez seja o maior paradoxo que todo livro mostra, tá? Que todo quadrinho mostra. Especificamente nessa parte aqui, ó, aqui, eles estão nos Estados Unidos, tá? Ele tá morando nos Estados Unidos. E aqui tá, essa aqui então seria a mulher do Art, esse aqui é o Art e aqui é o pai dele, tá? Você reconhece ele pelos óculos em cima do nariz, assim, tá? Nesse quadrinho aqui especificamente, ele diz assim, ó, vê um cara parado para pegar carona, ele diz, carona? O homem é um homem de cor, um Schwarzer, rápido, pé na tábua. A mulher do Art para dar carona e o Vladek, em polonês, fala o seguinte, oh meu Deus, o que aconteceu? Ela perdeu a cabeça? Não acredito, tem Schwartz sentado aqui. O Art fica estarrecido, a mulher fica indignada porque ele diz assim, ó, tive que olhar toda hora para esse Schwartz não roubar as compras do banco de trás. Que mesmo depois de ter passado por todo o processo do Holocausto, que mesmo depois de ter agido lá, quase ser morto, aquela história toda, enfim, ele chegou lá na frente, depois de ter tido a possibilidade de continuar vivo, e ele agiu exatamente como o algoz dele. Exatamente a mesma coisa. Vocês entendem isso? A gente está vivendo isso. A gente continua vivendo isso. A gente continua vivendo o racismo. Seja por nazistas contra os judeus, seja dos brancos contra os negros. Seja de quem mora na cidade do índio, seja de quem mora, enfim, seja do interiorano contra o pessoal da capital, seja do Rio Grande do Sul, do Nordeste, seja do paulista ou do carioca acusando nós aqui de nazistas, seja nós aqui acusando os baianos de preguiçoso. É a mesma coisa. Dadas as suas devidas proporções, é a mesma coisa. E aí tu percebe que isso está tão entranhado dentro das pessoas, está tão dentro das pessoas, que se a gente não perceber isso numa literatura para fazer a reflexão, para pensar fora da caixa e evitar que esse mal continue acontecendo, nós nunca vamos sair de onde a gente está. Eu cheguei a engasgar quando eu falo sobre isso, porque eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo aqui no cacete do YouTube, porque senão posso ganhar um red flag aqui, ter o vídeo derrubado, o canal derrubado, aquela porra toda. Entende o momento que a gente está vendo? Entende a sociedade que a gente tem? Que mesmo passando por tudo que passou, o cara ainda tem isso e a gente continua perpetuando isso e nós estamos em 2024. E as coisas não saem do chão, as coisas não melhoram, porque o povo não pensa. Enfim, nota 5, tá? Essencial, é uma leitura essencial. Você gostando ou não de quadrinhos, tá? Não sei como você não gosta, mas em algum momento da sua vida você tem que ter lido quadrinho, tá? Mas gostando ou não de quadrinhos, isso aqui não é sobre quadrinhos, tá? Isso aqui não é sobre o desenho. O desenho é singelo, é um desenho de tirinha. Mas aí é uma situação pessoal. O que o Art Spiegelman fez aqui, ele criou um universo pessoal e ele contou a história do pai dele. Ele desnudou a história do pai dele, ele desnudou a história dele. Ele mostrou tudo. E isso é fundamental a leitura, tá? Isso aqui é um quadrinho, não é para menos que ganhou prêmio. Tem que ser lido, tá? Tem que ser lido. Para que vocês saibam o que aconteceu e para que vocês entendam como tem que agir. Ou pelo menos tem que pensar fora da caixa para evitar que vocês ajam como os caras. Gente, vocês sabem que as minhas resenhas elas falam somente sobre as percepções de leitura, sobre o que eu senti na leitura, sobre como a leitura toca ou tenta moldar a minha vida. Eu escutei uma frase semana passada num podcast do Flow que o Igor ainda falou o seguinte: eu procuro viver a minha vida inteira todos os dias não sendo um cuzão. Eu erro, eu acerto, mas eu só tento errar pouco. E aquilo fez tanto sentido depois das leituras que eu estou tendo e enxergando o universo que a gente está vivendo, que essa percepção aqui
de tu enxergar essa sutileza que o Art colocou. Ele não acusou o pai dele de racismo, ele só acusou que o pai dele naquele momento foi um cuzão, mas estava perpetuando o ódio para frente, que ele mesmo passou. Só que ele não percebe isso. Ele não percebe isso. E são essas percepções que a gente tem que ter. Leia, aprenda, veja o que está acontecendo à sua volta e tente viver a vida inteira não sendo um cuzão. Essa é a jogada, certo? Leia o Maus. Vai fazer muito bem. É uma leitura que incomoda, mas ela vai fazer bem para a sua consciência, certo? Forte abraço a todos. Muito obrigado. Até o próximo.